Olá, pessoal. Esse aqui é mais uma edição do Virando a Página. E nesta edição estou recebendo, muito honrado, o professor doutor Albério Neves Filho, que é economista, sociólogo e professor da Unesp. É com ele que nós vamos conversar a respeito dos impactos da pandemia na economia mundial e brasileira. O professor Albério tem uma larga experiência docente na Unesp, tem formação na USP e é alguém que aborda as questões econômicas com grande competência, mas, sobretudo, com sensibilidade social e política, uma visão sempre transversal, interdisciplinar, que sempre foi muito rica. Então, nesse momento em que a gente está vendo um inevitável entrelaçamento entre economia, saúde, política, e vamos, penso eu, viver isso por algum tempo, eu considero importante que a gente ouça essas cabeças, essas autoridades, né, que conseguem abordar o fenômeno político, social, econômico, de uma maneira também cruzada e não compartimentada. Eu fico muito honrado com a presença do professor Albério, meu colega na Unesp, e queria, portanto, Albério, que você fizesse aí as primeiras explanações acerca das suas expectativas sobre esse cenário que se desenha para o mundo todo, a economia do mundo todo, e especialmente para o Brasil. Bom dia, meu caro Machado. Sempre um prazer estar junto contigo nas nossas conversas. Uma tarefa bastante difícil que você está me passando aí. Então, deixa eu começar pelo mais simples. E o mais simples, certamente, como isso deve durar na tela algum tempo, então deixa eu me propor algumas correções. Primeiro, a minha formação é pela uma instituição complementar à USP, que é a Fundação Sociologia e Política, para a gente não ter problema na informação. Segundo, é muito perigoso, no atual cenário, ser chamado de economista, porque, efetivamente, fora aí as questões de formação técnica, né, Machado? O economista é um técnico hoje em dia. Eu sempre me propus a ser um economista político, né, para poder pensar essas relações que você estava colocando com uma outra metodologia, de outra maneira, né? E, já entrando na nossa questão, o que está unindo todos os problemas que a gente vê em economia, em política, em cultura, ultimamente, não? Parece ser a questão financeira, né? O dado financeiro invadiu nossa vida de tal maneira que, se antes a gente poderia pensar de uma forma mais tranquila, uma vida não endividada, hoje a nossa lógica de vida é pensar a vida como sendo endividado desde quase o nascimento. Então, essa implicação, digamos assim, sobre o futuro nosso e aquilo que nós estamos passando, tem, em primeiro lugar, essa mão pesada aí sobre nossas costas, Machado. Só para dar um dado, o endividamento das famílias hoje no Brasil é mais de 60%. Com cartão de crédito, nas várias formas de mecanismo de dívidas que a gente vai criando, inclusive a informal, você está devendo 60% e 30% é alimentação, né?
10% vai aparecer aí como pagamento de moradia e assim por diante. Então, estamos bem ruins desse ponto de vista. E não tem essa lógica de estar preso a finanças, é tão grande que ninguém escapa. Se nós olharmos as empresas hoje estão totalmente endividadas. Aliás, cria uma contradição, porque até para manterem alguma rentabilidade nos seus negócios, elas estão optando seriamente em se envolverem cada vez mais com o seu próprio autoendividamento. Então, chamou muita atenção para todos nós, da passagem do ano passado para cá, que a dívida, por causa dessa variação do dólar das empresas, já está em 400 bilhões de reais. A dívida corporativa é um fator que de alguma maneira, nos aprisiona a um passado e, de outra maneira, impede que a gente dê respostas melhores à crise, à pandemia que hoje vivemos e possamos engatar aí um futuro um pouco mais favorável do ponto de vista das necessidades da nossa população como um todo. Então, o quadro, Machado, é muito grave por causa dessas razões. Quer dizer, somos prisioneiros dessa lógica financeira. Podemos até falar, olha, isso vem de longe, vem lá dos anos 80, explodiu em 2008, não, a explosão em 2008 foi significativa, porque ela aprofundou e colocou dentro também desse endividamento o próprio Estado. Então, o próprio governo, o próprio Estado tem dívidas fiscais significativas, porque vai alimentando essa condição bem para frente. Né? Uma coisa importante do ponto de vista da empresa é que, entre pagar a dívida e manter seus empregados, ela vai pagar a dívida. Tá? Então, se imaginarmos que essa situação presente continua, mesmo no pós-pandemia, nosso quadro não será nada bom. Tá? Muito bem. Agora, professor, eu queria fazer aí umas perguntas específicas aí sobre pandemia e economia, né? Eu vejo que tem um debate aí no público em torno do dilema: ou você salva vidas ou você salva a economia. Né? É preciso salvar vidas e, portanto, insistir na quarentena, no isolamento social e, portanto, na desativação da atividade econômica, produção, consumo, circulação, etc. Por outro lado, há quem diga, entre esses o presidente da República, que nós estamos diante de uma doença que não é tão grave, que deveríamos, portanto, ir para a rua, ir para o trabalho para salvar a economia. Esse confronto, esse dilema entre saúde e economia é um dilema real, professor? Não é real, mas ele move interesses. Não é real. Por que não é real? Porque, a rigor, o que a pandemia está nos trazendo são as condições da natureza, né? da própria vida, o que ela está indicando que tem limites pelo qual os recursos econômicos vão bater, e esses limites nem sempre aparecem de maneira positiva, eles também aparecem de maneira muito negativa para a nossa vida. E esse seu aspecto negativo hoje, convém observar, caro Machado, ele não está apenas no vírus, também está nas alterações climáticas que a gente está vivendo hoje em dia, e assim por diante. Está ali logo ali no incêndio que teve na Amazônia, pouco tempo atrás, e
por incrível que possa parecer, também está bem dentro dos remédios que a gente toma cotidianamente, né? Então, porque aí sim a lógica dos interesses é que vão aparecendo, né? Porque se você vê o problema por essa perspectiva, a economia precisa ser também detida para poder repensar todas essas situações, se afastar da lógica de interesse que está sendo colocada, que trouxe esse quadro, que é uma acumulação de capital já centralizada, uma acumulação de riqueza centralizada e concentrada, principalmente nos grandes bancos, nas grandes corretoras, que precisam, aliás, necessitam, até para a sua própria sobrevivência, que você ponha em curso dinheiro, que você ponha em curso trabalho, para que, assim, esse mecanismo continue operando de maneira indefinida. Então, quando você está pedindo a volta à economia, você não está pedindo a volta ao emprego, aos grandes, ou pelo menos aos grandes direitos sociais que isso envolveria. Você não está pedindo volta a salários dignos, a uma boa saúde, a uma boa educação, que é bem a nossa área. Você está pedindo que seja motivado no interior desse nosso sistema financeiro como um todo, e precisaríamos incluir, inclusive, as questões das dívidas nesse contexto, para que isso possa continuar operando. Então, claro que evidentemente, um falso problema, é irreal, e o presidente, quando atua dessa maneira, ele atua contra o povo e o Estado brasileiro como um todo. Porque a grande parcela que sustenta essa lógica de interesses que eu estou me referindo, grande parcela, está fora do país, inclusive. Quando você faz lá umas continhas, busca lá quantificar, né, o beneficiário dessa movimentação, mais de 2/3, se posiciona lá fora. E a parcela que aqui está tem os seus recursos financeiros alocados lá fora. Então, é um ato contra a soberania brasileira, é um ato contra o povo brasileiro que nós nunca podemos apoiar. Então, espero que tenha sido explícito a minha posição, bem explícita, no sentido de que, olha, isso não existe, mas é uma lógica de interesse que está sendo aí motivada no interior dessa discussão, Machado. Por que você salvar também a economia com risco de vida, aumentando o número de mortes, isso também tem um impacto na economia, né? Enorme. Podemos um cálculo meio ruim de se fazer, mas você pode estar literalmente falando reduzindo, inclusive, a força de trabalho que a economia deverá ter em um processo de recuperação. As pessoas estão morrendo, então a pergunta básica é: como é que eu vou encontrar trabalhadores? Então, tem uma lógica perversa que aí aparece, que precisa ser muito denunciado, né? Porque, no limite, você está afetando a economia com essa lorota de que a economia deve estar preservada. Você afeta profundamente o mercado de trabalho e, por causa disso, o próprio mercado de consumo. Então, tem esses impactos, sim, você tem toda a razão. É isso mesmo, professor. Agora, professor,
Algo que a gente tem discutido, eu tenho lido muito também, é sobre o papel do Estado, né? Eh, Essa é uma questão antiga, né? Mais Estado, menos Estado, Estado assistência ou Estado mínimo, etc. Com esse impacto da pandemia, parece que toda essa narrativa, essa cartilha neoliberal, acabou sendo assim desmentida, né? Porque você vê, você não enfrenta uma crise sanitária dessa magnitude sem o Estado, aliás, sem o protagonismo do Estado, né? Então, essas agendas neoliberais, por exemplo, Paulo Guedes e o Bolsonaro vinham tocando obsessivamente aqui, com privatizações. O Paulo Guedes falava em vender tudo, em acabar, portanto, com o Estado, etc, etc. Parece que uma política como essa, num cenário desse, e no cenário também pós-pandemia, a meu ver, não terá nenhum sentido. O senhor acha que essa pandemia do coronavírus veio jogar para o lixo da história toda essa cantilena neoliberal? Ah, certamente, certamente. Tem toda a razão. Agora, é bom sempre frisar que o Estado nunca foi mínimo para esse pessoal aí que muito bem você indicou. Examinar a macroeconomia, política monetária, política fiscal, que esse Estado faz e fez, era de alavancar o máximo possível, né, para esses interesses, que a gente podemos até identificar, tem um autor que conseguiu demonstrar que são 160 famílias no mundo, donas que dominam o sistema bancário financeiro como um todo, né? Então você vai fazer já fazia com essas políticas macroeconômicas o bem-estar para essa ínfima minoria. Então, o Estado sempre esteve presente. E, objetivamente, hoje, a grande luta política, que inclusive move as nossas boas expectativas, é desarmar isso, trazendo o Estado, né, para o coração, para o meio mesmo, se não da grande parcela que nada tem, certamente numa parcela significativa dela, que precisa, sim, do Estado, seja do ponto de vista sanitário, e especialmente do ponto de vista da sua política fiscal, ou seja, um Estado que intervenha para criar renda, para criar emprego, para fazer a distribuição da riqueza através de uma reforma tributária de base, para poder investir no sistema educacional muito mais do que a merreca de 2% que até então mais ou menos nós temos, e assim por diante. E também não podemos nem aceitar a contra-argumentação que viria, que isso faria explodir a dívida do Estado. Primeiro, porque esse teto de gasto que foi criado lá no governo Temer, esse teto de gasto ele está se revelando agora a face, digamos, pouco inteligente que já lá ele tinha. Porque ele impede de você mover a política monetária de acordo com as necessidades de investimento do setor público, até para que você possa sair dessa condição como um todo. E quando você vai notar os demais estados europeus que não caíram nessa, onde é que eles colocam seu orçamento? Na saúde, na educação, na infraestrutura, principalmente a questão
mais necessária hoje desses nossos sistemas aqui de internet, etc., que implica em inovação e assim por diante. Então, toda razão, estamos no interior de um falso paradoxo, porque o Estado nunca deixou de existir, só que agora, até esse momento, ele vem dando seus prêmios a essa minoria da nossa população. Isso precisa ser rompido, isso se tornou disfuncional, para usar uma palavra de um economista famoso, né? Porque emperrou as respostas que nós devemos dar a essa crise. Então, aliás, só uma palavrinha, esse plano, que é um novo PowerPoint aí que o Bolsonaro produziu, né? Ele demonstra a impotência de um governo dessa natureza em fazer essas tarefas tão urgentes, convém observar, né? Eu ia te perguntar isso mais para o fim, mas então já vou perguntar agora. Esse plano aí pró-Brasil é um plano que parece que vai na contramão de tudo aquilo que o Paulo Guedes propõe para a economia nossa, né? Até o próprio Paulo Guedes está chamando o plano de PAC 3 da Dilma. Quer dizer, parece que o Bolsonaro não vive mesmo sem o Lula. Ou ele critica o Lula ou faz tudo que o Lula fez se quiser acertar alguma coisa, né? Quer dizer, esse pró-Brasil, a meu ver, desmonta, né? Tira qualquer relevância do ministro da Economia, porque é justamente digamos assim, chega para lá no Paulo Guedes, né? Como é que você vê essa proposta? E foi apresentada pelo general que chamam lá de presidente operacional, o Braga Neto, né? E que deixou o Paulo Guedes tão contrariado. Isso não vai empurrando o Paulo Guedes para o mesmo destino do Moro, ou seja, pular fora do governo? Bom, boa questão essa. Primeiro, esse plano, se você lê ele atentamente, você vê que ele é uma fraquejada, né? Por que ele é uma fraquejada? Porque ele não diz sobre a questão fundamental. E o dinheiro? Aí o Paulo Guedes vai e diz, olha, não tem dinheiro para isso. Mas olhamos um pouco mais criteriosamente o que eles... aquilo que está por detrás da elaboração do plano, né? É a macroeconomia Lula-Dilma. Está tudo lá, né? Eu fico pensando que a gente não pode... tem que, sei lá, dar crédito aos formuladores originais, né? Não pode sair copiando assim, porque isso não é... plágio, né? É plágio, isso não fica bem para a dimensão educativa, né, que você tem que ter na presidência, nos ministérios, assim por diante. Mas tem uma diferença em relação ao PAC. E a macroeconomia da Dilma como um todo. Primeiro, a questão externa, né, Machado? Porque a questão cambial foi resolvida com essa enorme reserva que nós temos, que, aliás, está segurando até hoje a implosão do real, né? Porque às 5, 6 o dólar, você já estaria fazendo uma reforma monetária, se não fosse essa reserva que nós temos agora, porque o problema cambial mata, né? Deixado pelos governos PT. Exatamente. Mas também tem outro pressuposto no plano que ao meu ver, é bem interessante, é que aquela política macroeconômica por detrás do plano, que dependeria do BNDES, dos órgãos públicos, né, como fonte de financiamento, etc., etc., ela está lá em silêncio, muito silenciada, mas será, se for à frente, a resposta, digamos assim, a que até então está aparecendo, a barreira que o Paulo Guedes está procurando impor para que esse plano não vá à frente. E ele tem razão.
é um plano Dilma. É um plano Dilma que foi recuperado. Eu diria que faltou ainda a questão de inovação técnico-científica, né? Evidentemente, todo lado envolvido com a privatização precisaria ser questionado, né? Esse outro lado, mas na estrutura é um retorno do bom governo, digamos assim. Porque o que é o bom governo? É aquele que atende às necessidades da população. Ponto, não tem. Esse que é o bom governo, não? Se você não consegue isso, é melhor ir embora, né? Professor, eu estou vendo aqui que as pessoas que nos acompanham, acompanham o Virando a Página, estão mandando mensagem. Eu vejo aí por algumas que chegaram aqui que eles estão ansiosos com o seguinte: essa pandemia aniquilou o discurso, as políticas, as práticas neoliberais. Qual a alternativa que o senhor vê? Que modelo de Estado que o senhor pensaria pós-neoliberalismo? Grande. Não, bom, primeiro, precisamos sempre afirmar que eles não morreram. Então, aí, eles têm bala na agulha para reagir em frente a isso. E qual seria a boa alternativa para nós? Não? O fortalecimento de uma economia pública, em primeiro lugar, né? Que deve implicar, inclusive, no fortalecimento dos municípios e dos estados, esses entes federados, né? E o que seria isso, ao meu ver, né? Em primeiro lugar, eu tenho até alencado, porque eu estou escrevendo agora mesmo um artigo sobre isso, né? Então, o que nós temos aqui? Nós temos que fazer algumas socializações. Até então, as socializações que são feitas, somos nós que pagamos as contas. Agora, nós vamos inverter isso, ao meu ver. Então, precisamos, evidentemente, socializar os interesses privados, os capitais privados que estão operando, vendo aí a pandemia, no âmbito da indústria farmacêutica, porque nós precisamos ver uma indústria farmacêutica que capture a ciência básica, não só venda remédios, mas esteja, portanto, atrelada a uma política pública de saúde muito bem ancorada para não dar essa condição que hoje nós vemos, que efetivamente, no último dado, aqui em São Paulo, está se morrendo, morre mais do que 100 pessoas por dia, né? Isso, por favor. Segundo lugar, é claro, nós vamos investir em ciência, em tecnologia limpas. Quem é que pode fazê-lo? O Estado. O mercado não vai fazer isso. Nós precisamos ser movidos por fundo público, por interesse do Estado em assim promover e alavancar, para tanto, todo o nosso sistema de ensino, o qual tem que ser público de fio a pavio, para acompanhar as demandas, as exigências, a criatividade que tudo isso implica. Precisa ser de fio a pavio isso. Penso que nós temos que buscar popularizar, eu estou sistematizando isso, alguma coisa que permita a intervenção popular no interior da política monetária. O Banco Central não pode, de forma alguma, ter a autonomia que tem hoje no interior do Estado. O Banco Central ele tem obrigatoriamente de estar vinculado às demandas públicas que o Estado deve desenhar. Então, tem essa discussão sobre a autonomia do Banco Central e eu penso que devemos barrar isso. E precisamos ampliar
o sistema bancário público nacional. Precisamos, penso eu, ter uma política que leve a confrontar o sistema bancário privado altamente concentrado. Se fizermos um recorte exigente, dará 4 bancos, né? Então, vamos romper isso com a ampliação do sistema público, cujos modelos já existem, né? Não é inventar a roda. Esses modelos estão aí na Alemanha, tem parte da Inglaterra também. E, claro, temos que ter uma política industrial que puna aquilo que se faz de degradação sobre o meio ambiente. O Estado tem que atuar nesse sentido. Então, renovando o Estado nesses termos, o último detalhe, que ele é fundamental, ele tem que ser um Estado que deve radicalizar, né? E permita a radicalização dos direitos sociais contidos lá na Constituição. Está lá. Aquele conjunto de direitos é que deve nos orientar, e não o contrário. Nós não devemos punir os direitos, criminalizar os direitos e assim por diante. Não, ele deve ser a ponta pelo qual nós vamos se movendo ao longo do tempo, né? E não aquilo que está sendo feito. Um debate em aberto, evidentemente. Você está sem som aqui para mim. Machado, liga o seu... Especificamente sobre a pandemia e a intervenção do Estado, né, as denúncias sobram aí, né? Demoramos para importar os insumos para fazer teste, para equipamento de proteção individual, para expansão de leitos, etc. Os governos do Estado e as prefeituras têm feito alguma coisa. Aí em São Paulo, parece que aqueles hospitais de campanha foram feitos só pela prefeitura. Há denúncias, inclusive, de deputados que o Dória não fez absolutamente nada, e aparece muito na mídia, aparece como líder desse combate e tal, se comunica bem, mas na hora de custear aí o que precisa ser custeado para tornar efetivas as políticas de combate, não vem dinheiro do Estado e não vem também dinheiro da União. Quer dizer, e quem precisa socorrer imediatamente os pobres com dinheiro, com amparo material, é a União. E ela não está fazendo. Eu tenho notícia, por exemplo, que lá no Reino Unido, o Estado passou a assumir 80% do pagamento dos salários dos trabalhadores e deixou para as empresas apenas 20%, né? Aqui no Brasil, a gente não vê nada nem sequer parecido com isso, né? Se fosse por conta do Bolsonaro, ele estaria pagando R$200 do auxílio emergencial. Aqueles R$600 foram proposta dos partidos de oposição e, sobretudo, partidos de esquerda, né? Se dependesse do governo federal, os pobres estavam aí também sem sequer esses R$600 que também são insuficientes, né? O senhor imagina o que é que o governo poderia fazer do ponto de vista financeiro, né, das suas contas, governo federal, para, neste momento, socorrer os trabalhadores desempregados, os trabalhadores informais e aqueles que estão mesmo em situação de penúria econômica? O que o governo federal deveria fazer e de onde tirar esse dinheiro? Não, essa... A discussão que aí envolve é a seguinte: se o governo federal fizer isso que é necessário, colocar o dinheiro na mão dos necessitados, dos trabalhadores, você rompe a possibilidade de extrair valor do capital que está na mão dessa minoria no mercado financeiro. Então, tem uma oposição aí. Ora, o que é que deve o governo fazer nessas circunstâncias? Imprimir dinheiro. Jogar dinheiro de helicóptero.
Não tem esse negócio, porque não tem CPF, não vou. Não, não, não. Exatamente porque você não tem CPF, isto é, porque você não está apto a entrar no mundo do mercado financeiro, mesmo que você pague impostos de outra maneira, é que eu vou fazer isso. Vou imprimir dinheiro, vou acabar com esse teto, vou imprimir dinheiro e vou mandar para todas as famílias, para todos os trabalhadores. E aí eu diria que 600 é pouco, precisa ser mais, né? Para que depois, mais tarde, eu possa ver esse problema da dívida. Eu vou imprimir dinheiro e tenho que gastar. Deixa eu só somar contigo nessa observação sobre o nosso despreparo para dar conta de uma pandemia dessa natureza. De um lado, o governo federal, que deveria já ter feito tudo isso que você está aí colocando, Machado, corretamente, imprimir dinheiro e distribuir para todo mundo. E o governo estadual, que vamos vendo aqui a tal curva. O que a curva está dizendo? O que os hospitais de campanha estão dizendo? Ora, que esse governo foi muito... O Dória, é isso mesmo. Não só, eu diria, os governos do PSDB em geral, o que eles fizeram não consegue dar conta de algo que é sempre previsível, de uma emergência, e não tem política efetiva para poder conter isso. Que papelão, diria meu pai, não? Que papelão, não? Que esses governos do PSDB tiveram. E o custo disso? Mortes. Tal qual devemos, sim, colocar as mortes nas mãos do Bolsonaro, também do Dória. A ideia de que tudo dependeria do governo federal é falsa. O SUS tem uma autonomia para Estado que o Dória, os governos do PSDB foram contra, não sustentaram ao longo de todo esse tempo. Então, só estou me somando à sua fala, é isso mesmo. Deixa eu insistir. Tem que se imprimir dinheiro. A ideia de que nós não podemos endividar o Estado é de uma estupidez enorme. Endivida... Professor, nesse item aí, deixa eu perguntar uma coisa. A gente sempre ouve dizer que se você expande a base monetária, ou seja, se você aumenta dinheiro em circulação, isso automaticamente provoca inflação. Não teria esse efeito colateral indesejável? Isso já em uma situação econômica, digamos, normal, poderia ser questionado. Imagine em um processo recessivo que tende à depressão. Tudo parado, a economia está parada. Quem é que vai... Não se está vendendo, vamos ver os dados nossos aqui, né? As estimativas nossas é de uma queda conservadora de 6% a 8%, porque eu penso que vamos chegar em 11% negativo. Como falar em inflação nesse contexto? Quer dizer, o perigo é a deflação, né? É a deflação. Agora que você tem que motivar a impressão de dinheiro. Agora, faça isso com critérios. Por exemplo, vendendo título do Banco Central, via Banco Central, né? Objetivando isso em torno de um retorno macroeconômico a ser desenhado. Faça isso com competência. Ora, terá o Guedes competência para tanto, meu caro Machado, meu grande amigo Machado? Eu creio que não. O que você acha? É complicado. Agora, professor, vê como é que o papo está muito bom aqui, passou muito rápido, nós estamos quase sobre a hora, né? Mas eu ainda queria lhe fazer uma última questão. Na área econômica, o serviço da nossa dívida pública,
é sabido, consome mais de 40% do orçamento da União. Neste momento excepcional e de calamidade, não seria o caso de congelar, pelo menos por 3 meses, decretar uma moratória de 3 meses do pagamento dessa dívida para socorrer os mais necessitados? Ah, grande problema, porque aí volta a natureza do Banco Central nosso, né? Se tivesse voltado para o interesse público, para o nosso povo, digamos assim, teríamos medidas mais interessantes. Ora, mas são 6% mais ou menos do PIB que vai para o pagamento da dívida. Altíssimos, altíssimo. A gente fala 6%, mas só para a gente comparar, em termos mais ou menos médios, o setor, por exemplo, do agrobusiness dá 3%, mais ou menos, para vermos do que estamos falando. Né? Ora, suspender essa dívida traria mais dificuldades do que você suplantá-la imprimindo dinheiro. Você pode fazer a impressão de dinheiro, mantém o patamar da dívida, então você descola, né, os instrumentos, né, para não se misturarem, mantém o patamar da dívida também e vai fazendo. Agora, essa dívida, esse tamanho de dívida no PIB não tem sustentação, exceto se você manter essa lógica do neoliberalismo sobre a economia. Porque ela reflete, ela expressa essa condição. Então, para você acabar com essa dívida, você precisa acabar com o próprio neoliberalismo. Essa é a questão. Muito bem. Professor, nós estamos chegando ao final, infelizmente, e eu espero poder encontrá-lo brevemente para nós continuarmos essas conversas, comer aquele peixe na telha lá no Barão, né? Delicioso! Mas, professor, eu queria que o senhor fizesse um resumo final, mas, sobretudo, dizendo para a gente, né, o que o senhor imagina que vem por aí, quanto tempo vai durar essa agonia nossa, tanto sanitária quanto econômica, o mundo vai acabar, nós vamos ultrapassar, para quando que o senhor vê aí um cenário um pouco mais animador e que a gente pudesse fazer planos? Bem, do ponto de vista da pandemia, nós ainda temos 8 meses que ela vai nos impactar. Né? Estou pensando porque os suíços, me falha o nome da universidade, parece-me que eles vão conseguir uma vacina nesse período, né, que são os mais avançados. Né? Então, por essa referência, 8 meses. Né? Agora, a nossa crise econômica, 6 anos mais. A taxa de crescimento, umas continhas assim, né, que a gente fica fazendo, até para passar o tempo da pandemia, assim, né, umas continhas. Né? A nossa taxa de crescimento projetada pelas referências que nós temos não será superior a 1,5%, 2%. No nosso caso, se você colocar o crescimento populacional, isso aí vai nos dar o que nós tínhamos tendo anteriormente. Né? O crescimento, é que pode chamar de crescimento? 1%? Como é que você vai chamar isso de crescimento econômico? 1%. Não dá para chamar de crescimento econômico. Então, a pergunta é, vamos continuar nesse modelo? Isso vai significar, no limite, a manutenção de 13 milhões de pessoas empregadas, uma Suécia inteira. Isso vai significar, mais ou menos, com os nossos informais, 60 milhões de pessoas com renda per capita de em torno de $1, o valor de hoje. Não dá, né? Acho que não podemos. Né? É toda mais do que uma Itália. E
para que manter isso? Só para que o regime neoliberal continue ditando as regras? É um custo alto, né? A inação é bem a figura do Guedes, né? É uma inação. Aonde isso vai nos levar? A falta de investimento em educação, saúde. Vamos manter isso ao longo do tempo por causa desses interesses? Disfuncional, uma expectativa, uma perspectiva que se abra no interior desse quadro, completamente disfuncional. Então, há que se superar essas projeções, uma luta política, prática, que eu imagino que tem que ser feita pelo PT, pelos partidos de oposição, né? Um forte avanço na organização e mobilização popular, uma discussão aberta, ampla, com esses nossos segmentos todos, para demonstrar a natureza daquilo que estão nos metendo, na medida que você mantém esse quadro econômico. E se olharmos o custo social disso, é assim inacreditável. Não podemos mais manter a situação. E me chama a atenção porque quanto mais fragilizados nesses termos, mais violência contra as mulheres, mais racismo, mais exclusão social. É aí que você vai fazendo os mais em cima desses efeitos assim postos, né? Assim colocados. Então, quando você faz a projeção, mesmo nos termos deles, é um crescimento de 1%, de 1,5%, vai variar, vai 2,2, cai para menos de 1, durante uma década ou mais. Então, bem. Professor, eu queria agradecer muito a sua participação aqui no Virando a Página. Nós temos tentado trazer aqui as pessoas que estão fazendo o esforço para pensar nesse momento, para buscar as saídas, né, e recobrar para os brasileiros uma esperança maior num futuro que está parecendo sombrio, mas que nós temos condições de superar. Agradeço muito a sua presença, a sua colaboração. Espero contar com a sua participação em novas edições do Virando a Página. Muito obrigado. Sem dúvidas, estaremos presentes. Obrigado a todos. Pessoal, conversamos aqui com o professor Albério Neves Filho, que é economista político da Universidade Estadual Paulista, a Unesp. Eu agradeço também a audiência de todos aí pelo YouTube, pelas nossas páginas, e espero contar com essa mesma audiência nas próximas edições do Virando a Página. Até lá.